Nesta aula, vamos continuar com a parte de geração de realizações de variáveis aleatórias não uniformes. Vamos falar especificamente de uma distribuição discreta agora. Nós vimos a introdução, os métodos, variáveis aleatórias de algumas distribuições importantes, e especificamente nós vimos o método polar Box-Miller para normal, e agora vamos ver a distribuição binomial. Numa próxima aula, depois nós vamos ver essa parte de inversão da função de distribuição de variáveis aleatórias. Vamos dar o exemplo também da binomial. Então, a distribuição binomial. Vamos ilustrar a partir da binomial a geração de realizações de variáveis aleatórias discretas. A distribuição binomial é extremamente importante nas aplicações da estatística, quando a gente está estimando o parâmetro proporção de doenças, proporção de eleitores favorável a um determinado candidato, proporção de animais doentes, plantas doentes numa região. Em geral, esse modelo binomial ele é apropriado. Então, o parâmetro P da binomial é muito importante. Por exemplo, o teste não paramétrico do sinal, ele utiliza a distribuição binomial. Então, na própria inferência, nós temos um teste que é essencialmente o teste binomial, utiliza a distribuição binomial. A ocorrência de animais doentes em uma amostra tamanho n pode ser muitas vezes modelada pela distribuição binomial. A distribuição binomial é um membro da família exponencial também. Então, portanto, ela é importante no ajuste de modelos lineares generalizados. A variável aleatória x com distribuição de probabilidade binomial tem a seguinte função de probabilidade, função massa de probabilidade. A probabilidade x assumiu o valor x, que varia de 0 a n, que é o suporte da variável, para n maior ou igual a 1, era dada pela combinação de nx a x vezes p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. P é a probabilidade de sucesso e o p e o n são os parâmetros da distribuição. P é a probabilidade de sucesso e esse p é o número entre 0 e 1. E é sucesso do evento de interesse. Não quer dizer que é plantas doentes. Então, o doente é sucesso. No sadio é fracasso. Sucesso do evento ocorrer, fracasso para o evento ocorrer. Evento de interesse é aparecer plantas doentes. Os seguintes teoremas e lemas são importantes para a definição de alguns métodos que nós vamos ver na sequência. Esses lemas serão apresentados sem as provas, porque são de difícil prova, né? E não é o objetivo do nosso curso aqui, aprofundar em determinadas coisas. Então, seja x um número de sucessos em uma sequência de n ensaios de Bernoulli com probabilidade de sucesso p. Então, x é o número de sucesso, a contar do número de sucesso em n ensaios independentes de Bernoulli. Então, a variável aleatória x é a soma de uma indicadora de o i, um número 0 e 1, né? Um número uniforme 0 e 1, menor ou igual a p. Então, esse evento aqui, indicadora de o i menor ou igual a p, se o i é menor que p, retorna 1, a indicadora. Se o i, a realização da variável aleatória, for maior que p, retorna 0. Então, essa variável aleatória dada por essa relação aqui, a soma desses N eventos aqui, Bernoulli, matematicamente escrevendo o evento de Bernoulli dessa forma, em que o 1 até o N são variáveis uniformes 0, 1, independente e identicamente distribuídos, portanto, que é a gênese da variável aleatória binomial. Então, em que I aqui é indicador. Então, x, que é essa contagem, é o número de sucessos ocorrido aqui, é a binomial com parâmetros NP. Então, para fazermos isso, a gente define o parâmetro de sucesso, está no intervalo dos reais entre 0 e 1, uma probabilidade de sucesso entre 0 e 1 ali, gera um uniforme. Se o valor for menor ou igual àquele número P ali, estiver no subintervalo da esquerda, é sucesso. Então, a indicadora volta 1, devolve o valor 1. E se o I gerado é maior, a realização dele é maior do que P, é fracasso, então a indicadora retorna 0. Essa é a lógica. É assim que acontece a binomial na vida real. Então, essa é a gênese da binomial. Então, a gente pode fazer facilmente um algoritmo para imitar isso, para gerar números binomiais, números aleatórios binomiais. É o que nós vamos fazer. Um segundo lema é o tempo de espera, que é a propriedade 1 do tempo de espera. Tem dois lemas relacionados com isso. Então,
Se G1 e G2 são variáveis aleatórias geométricas independentes e x é o menor inteiro, tal que a soma das geométricas independentes, G1, G2, etc., um número indeterminado, vou somar x mais 1 números aleatórios. O menor inteiro em que essa soma, então, somar até o x ainda é menor. A hora que eu acrescentar mais uma variável GI aqui além do x, a primeira vez que passar, porque eu quero o menor inteiro x, aleatório, dessa soma, a hora que ela passar o n, esse x vai ter distribuição binomial NP. Então, se eu tiver um gerador de geométricas, de variáveis aleatórias geométricas, aí eu vou gerando geométricas independentes. Se eu somar, que esse teorema está dizendo, esse lema está dizendo, é que se eu somar nessas variáveis geométricas, a primeira vez que eu ultrapassar o n, a soma ultrapassar n, o número de termos que eu somei menos 1 me dá uma realização de uma variável aleatória binomial NP. Essa é a lógica. Se for um número aleatório, essa distribuição, essa variável aleatória, que conta o número de termos que eu somei menos 1, tem distribuição binomial NP. Se G tem distribuição geométrica, citada nesse lema, com probabilidade de sucesso constante P, pertencente ao intervalo 0, 1, então a função de probabilidade, a probabilidade da variável aleatória G produzir um valor Gzinho é P vezes 1 menos P elevado a G menos 1. Então a geométrica é a distribuição de tempo de espera até a ocorrência do primeiro sucesso no Gésimo evento. Então vou repetindo ensaios de Bernoulli. A hora que aparecer, por exemplo, qual a probabilidade de aparecer exatamente uma fêmea depois em G lançamentos de uma em G nascimentos de leitões, por exemplo. Então eu vou acompanhando os nascimentos. Então a probabilidade de ter G lançamentos eu tenho que ter G menos 1 fracasso e o primeiro sucesso, a primeira fêmea que vai aparecer é no Gésimo evento. Então, a ocorrência do primeiro sucesso depois de G repetições de ensaios de Bernoulli. Então, essa G, o suporte dessa variável aleatória é qualquer número que vai de 1 a infinito. Números inteiros de 1 a infinito. Então, nós podemos ter dois algoritmos para gerar realizações de variáveis aleatórias binomiais. O algoritmo binomial mais básico é na geração de uniformes independentes no cômputo total das que são menores ou iguais a P, que está usando o teorema da Gênese lá, que eu acabei de mostrar. Esse algoritmo foi denominado por esses dois autores aqui, que é utilizado pela primeira vez, de BU. Kativichinoku e Schmeiser, em 88. BU, difícil falar esse nome aí, não vou repetir não, vou riscar não, devo ter falado errado inclusive. Então a ideia do BU faça x igual a 0, faça k igual a 0. Então aqui eu fiz um pseudocódigo primeiro. Gera uma realização da variável aleatória uniforme Uzinho, o uniforme 0, 1, e faça k igual a k mais 1. Então k passa a valer 1. Se esse U for menor ou igual a P, faça x igual a x mais 1. Então, meu x passa a ser 1. Se o k é menor que n, vá para o passo 2. Então, vou para o passo 2, gero uma segunda. Então, meu k é atualizado para 1 mais 1, 2. Meu k passa a ser 2. Se u for menor que p, faço x mais 1. Então, x, se caso seja, eu acrescento 1 no x. Caso não, o x permanece do jeito que está. Se não for acrescentado, o x pode estar com 0 ainda, nesses dois passos que eu fiz. Eu vou fazendo isso enquanto o k for menor que n. Quando eu terminar, quando o k for igual a n, então eu vou automaticamente para o passo 5 e vou retornar esse valor de x, que é o número de vezes que as uniformes foram menor ou igual a p. Então eu estou usando o algoritmo da Gênese. Essa aqui, ele soma 1, é o indicador retorna 1. Se U é maior que P, o indicador é 0, o x permanece inalterado, que eu vou somar uma parcela com 0. Então, é exatamente o lema que nós acabamos de ver da Gênese da binomial. Então, esse algoritmo é muito simples de implementar. Veja como que ele ficou. Meu algoritmo BU tem dois argumentos na minha função, chamei de BU.
ele vai gerar uma realização de variáveis aleatórias por vez. Então, não vai gerar uma amostra, tá? Então, N, que é o parâmetro da binomial, não é o tamanho da amostra. E P é a probabilidade de sucesso. São os parâmetros. Não confundir esse N com o tamanho da amostra binomial que eu quero gerar. N é o parâmetro. Então, por exemplo, no nascimento de 10 animais, eu estou contando o número de fêmeas, então, a contar do número de fêmeas em 10 nascimentos, N igual a 10, com P igual a meio, portanto, que nascer fêmea tem probabilidade de sucesso igual a meio em cada nascimento. Eu vou contar o número de fêmeas e essa variável aleatória que conta o número de fêmeas em 10 nascimentos, com P igual a meio, é uma binomial. Então, N é 10, P igual a meio, não é o tamanho da amostra. Esse N é o parâmetro da distribuição binomial. Então, implementando aquilo que está em pseudocódigo aqui, ó, faça x igual a 0, k igual a 0, x igual a 0, k igual a 0 e vai repetir. U é uniforme 0,1, não precisa dessa parte, como eu já expliquei, porque aqui é só para constar, é o default. K igual a K mais 1, exatamente o que está escrito lá. Se ocorrer um sucesso, quer dizer, o U é menor que o P, menor ou igual a P, então o X é acrescentado de 1. Caso contrário, ele permanece como 0, que é o valor inicial lá. Se o K for N, break. Então ele vem para cá e retorna X. Então se o N é 1, ele rodou uma vez, acabou. Mas se o N for 10, ele tem que repetir 10 vezes isso aqui. Então meu N, vamos supor que seja 10. Então, meu K está com valor 1. Então, repeti uma vez. Gerei um 1, meu K passa a ser 2, estou com o segundo número. Verifico se é sucesso, acrescento 1. Caso contrário, o X permanece inalterado. 2 é igual a 10, não. Repete. E vai fazendo isso até que o K seja 10. Aí, gerei o décimo. 10 é igual a 10? Dá o break, vem para o return, sai fora da função. Então, eu chamando essa função BUNP, com os argumentos NP, eu tenho uma realização da binomial. Se eu quiser uma amostra tamanho n, eu tenho que chamar essa função n vezes. Uma amostra tamanho 100, eu tenho que chamar ela 100 vezes. Então, eu tenho que fazer um outro algoritmo para chamar essa função, através de um loop, através de um apply, para chamar essa função tantas vezes quanto eu precisar. Então, vamos lá no RStudio para vocês observarem essa função em ação. Então, o meu algoritmo é o BU, eu já esvaziei tudo aqui. Então, o meu BU não tem nada, não tem objeto BU. Então, vou colocar N igual a 10, P igual a 0,5. Então, vou fazer aqui, ó, x igual a 0, k igual a 0. Agora, vou fazer o repeat manualmente. Ó. Gero uma runif, faço k igual a k mais 1, veja que o meu x está com valor 0, né? Valor 0. Agora, o número uniforme que eu gerei, 0,51, ele é menor que 0,50? Não é. Então, o que vai acontecer com o x? Vai ficar inalterado, continua como 0. K, 1 igual a n? Não, não é. Então, ele vem para cá, gera um segundo, deu 0,95, K passa a ser 2, e verifica, K igual U é menor ou igual a P? Não é. Então, meu x, vou imprimir aqui para vocês verem, continua inalterado, 0. Gero o terceiro, que foi 0,95 de novo, K igual a 3 agora, verifica, e assim vai. No x fica inalterado, gera um novo U aqui, verifica se o soma o K passa a ser 4, U é menor ou igual a P, 0,35 é menor que 0,5? Então veja que agora o meu x foi acrescido de 1. Então, o meu x está com 1. Ele vai repetir isso 10 vezes. Vou fazer isso aqui de novo, né? Eu não vou repetir 10 vezes aqui manualmente. Mas essa é a lógica. Então, quando é fracasso, não soma nada. Quando é sucesso, soma 1. Então, ao rodar isso aqui 10 vezes, eu vou ter no argumento x o valor da realização da variável aleatória binomial. Veja que minha binomial vai de 0 a 10 com um probabilidade de sucesso igual a meio. A média é 5. Então, toda vez que eu rodar esse programa aqui, eu vou chamar BU aqui, com n igual a 10, p igual a 0,5. Vamos lá, gera uma realização de variável aleatória. 3, 4, 2, vou colocar aqui 3 de novo, 4 de novo, 7, 6, 4, 6, 5, 4, 3. Se eu quiser
repetir isso várias vezes, eu tenho que fazer um loop. Portanto, esse é o algoritmo da Gênese. Eu não fiz um loop, depois se vocês quiserem, você faz uma outra função que usa BU. Pode ser ela como uma BU interna para gerar binomiais desse jeito. Uma versão sem loop, eu pus aqui do aluno, mas eu vou mostrar para vocês dessas vezes. Eu chamei BU WL. WL em inglês without loop, sem loop. Tá? Então, uma versão sem loop. Então, o que eu fiz aqui? Eu gerei, se a meu n é 10, por exemplo, com P igual a meio, eu gerei 10 números uniformes. Como que eu descubro quantos são menores ou iguais a P? Então, eu faço, onde o U é menor ou igual a P, ele vai fazer um vetor true e false. Onde o U for menor ou igual a P, dá true. Onde for false, né? Onde o U for maior que P, dá false. Então, ele pega o U onde o U é menor ou igual a P. Esse novo vetor onde o U é menor ou igual a P é onde é true. Se eu pego length, a função length desse novo vetor, onde o U é menor que P, menor ou igual a P, eu tenho o número de U's que são em 10 luz, quantos são menores ou iguais a P nessa amostra que eu gerei. E aí eu retorno esse X. Então, esse aqui é muito mais eficiente que o outro lá. Então, eu vou mostrar essa implementação no RStudio para vocês. Chamei ela de BU da Outlook. Então, meu N ainda continua como, vamos ver aqui, não mudei, né? Continua como 10. Meu P continua como meio. Então, quando eu faço aqui, ó, 0,16 é menor ou igual a P, menor que meio? 0,56 não. Aqui não. 0,81, 0,72 não. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui e aqui é. Então, quando eu faço U menor ou igual a P aqui, ele me retorna true, onde é verdade, onde o valor da uniforme é menor que meio, nesse caso, menor ou igual a P, e onde é falso. No primeiro é true, no segundo é falso, no terceiro é falso, e assim por diante. Agora, quando eu faço U, onde o U é menor ou igual a P, onde for true, ele captura os elementos. Então, esse é o vetor em que eu tenho os valores de U menores ou iguais a P. Veja, tudo menor que 0,5. Menores ou iguais a 0,5. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu uso a função length, ele captura o tamanho. Então, me dá a contagem dos U's que são menores ou iguais a 0,5. E isso é a realização da variável aleatória, pelo teorema da gênese da binomial. Aí ele vai retornar isso. Então, nesse exemplo aqui, 3, deixa eu marcar aqui, para ele retornar 8, 5, 7, 4, 1, são números aleatórios binomiais. Pode ser qualquer número entre 0 e 10. Os mais frequentes são em torno da média. Eventualmente aparece um 1, um 0, um 10, pode aparecer, é mais raros. Então, essa é a lógica desse caso. Vamos voltar para o nosso slide. O segundo algoritmo é atribuído ao De Vroij, né? Ele é denominado de BG e é baseado no lema 3.1. O algoritmo BG é: faça y igual a 0, faça x igual a 0 e calcule esse c aqui que é o ln de 1 menos p. Se o c for igual a 0, vá para o passo 6. E aí ele retorna o x, que é binomial, com o valor de x que está aqui, que é 0. Então, quando que o P vai ser 0? Quando o P for igual a 0. Tiver probabilidade de sucesso 0. Então, a variável aleatória só pode retornar o valor 0, não tem probabilidade de sucesso nenhum. Então, aí é uma binomial degenerada. Então, o algoritmo vai sempre voltar a 0. Se o P for um número intermediário entre 1 e 0, esse C não vai ser 0. Então, ele vai gerar uma uniforme, 0, 1, vai fazer y igual a y mais esse símbolo que está aqui, denota a parte inteira do argumento, bolinha, né? Então, o nosso argumento bolinha que está ali, bolinha pretinha, é ln de u sobre c. Então, ele vai calcular o ln de u sobre o ln de 1 menos p, e vai pegar a parte inteira desse valor. São números entre 0 e 1, tanto o ln de 1 menos p é um número negativo, ln de u é um ln de um número u entre 0 e 1 também é negativo, então dá positivo. Então, ele vai pegar a parte inteira aqui e vai somar 1 a cada essa parte inteira mais 1.
Então, ele vai acrescentando isso. Se o y for menor ou igual a n, ele faz x igual a x mais 1. E volta no passo 3. Gera uma uniforme de novo, calcula de novo e atualiza o y. Então, o y aqui está com a soma das variáveis geométricas. E esse jeito que eu estou fazendo aqui é um jeito especial de gerar variáveis geométricas que eu vou mostrar, que é truncando variáveis exponenciais. O que eu estou fazendo aqui é usando um uniforme, tomando o ln de 1 menos p, dividindo pelo, que está no denominador, dividindo por ln de u sobre esse ln de 1 menos p, é o lambda da binomial. Esse aqui é o lambda. Então, do mais exponencial. E, portanto, isso aqui eu estou truncando, pegando a parte inteira mais 1, eu estou truncando variáveis exponenciais e isso me gera variáveis discretas geométricas. Tá? Então, é um artifício que a gente usou aí para fazer isso. Não eu, né? A proposta do De Vroij em 80. Então, esse ln de u mais c é uma variável geométrica com um parâmetro probabilidade de sucesso igual a p. Consiste em truncar exponenciais para obter uma geométrica. Então, se x é o número de parcelas menos 1 dessa soma das variáveis g, né, gi's aqui, né, não 1, tem um encerrado aqui. A hora que essa soma ultrapassa n, enquanto essa soma for menor ou igual a n, ele vai somando. A hora que ela ultrapassar n por uma vez, eu vou pegar e retornar o x. Ó. Então, se ela ultrapassou n aqui, ó, é menor ou igual a n, repete. Então, só soma no x mais 1, a hora que eu faço a soma primeiro. Eu só atualizo o número de parcelas da soma se a soma é menor que n. O y representando essa soma aqui. Então, no final, eu não vou atualizar o x está com o número de parcelas menos 1. Então, por isso que retorna x. Ele vem daqui para cá e retorna esse x, que é uma binomial NP. Então, eu estou usando o lema da relação do tempo de espera, relação da binomial com a geométrica. E para gerar geométricos, eu estou usando uma relação com uma distribuição contínua, que é truncada de uma distribuição exponencial para gerar geométricas. Tá? Eu não vou explicar isso, vocês podem consultar o livro do De Vroij, 1980, é um livro gratuito que ele disponibilizou o PDF na internet. Não sei se ainda encontra gratuitamente, que ele ficou chateado com a editora e soltou o PDF, que eles não queriam divulgar o livro dele mais, publicar o livro dele mais. Aí ele falou, faça o que vocês quiserem, tenham lucros, profit e qualquer outra coisa, né? Bom, são curiosidade apenas. Então, vamos exemplificar com esse algoritmo chamado BG, binomial geométrico, é a relação da binomial com o geométrico. Daí BG, BU, binomial uniforme, a relação do algoritmo da Gênesis. BG, binomial geométrico, usando a exponencial para gerar as geométricas. Então, aqui ainda tem um outro artifício, né? O tempo de espera desse algoritmo, se o P é menor que meio, ele é rápido. A média de geração desse algoritmo é N vezes P. Então, quanto menor o P, mais rápido, mais fácil. Eu não preciso esperar muito tempo nessa soma aqui, ó, né? Se o P é pequeno. Mas se o P é grande, eu posso usar a propriedade de simetria da distribuição binomial. Então, a binomial com P igual a 0,2, ela é simétrica em relação a P 0,8. Então, se eu usar a propriedade de simetria, se o P for 0,8, eu posso trocá-lo por 0,2. E aí, meu NP é menor do que o NP com P igual a 0,8. O P, N vezes 0,2 é menor, obviamente, que N vezes P com P 0,8. Portanto, se o P for maior que meio, eu troco o argumento P, que eu vou chamar na troca aqui, por PP para preservar o original. Ele vai ser 1 menos P. Ó. Se o P é 0,8, o meu PP vai valer 1 menos 0,8, que é 0,2. Então, eu vou ficar com um P menor que meio, que eu vou passar a chamá-lo de PP, e não mais o argumento original lá. Caso contrário, se o P já for menor que meio, ou igual a meio, eu não preciso trocar. Então, meu PP vai valer o 0,2 mesmo, o valor menor que meio. Aí eu vou implementar isso aqui. Eu faço y igual a 0, x igual a isso, c igual a isso. Y igual a 0, x igual a isso, c igual a log, lembrando que o log é o ln, de 1 menos pp. Veja que no lugar do p agora é tudo pp.
Se o C é menor que zero, C pode ser zero, né? Então, se ele for zero, ele já pula para cá e retorna. Se ele for menor que zero, porque ele é um número negativo, deverá ser um número negativo se o P estiver entre 0 e 1. Se o P original lá estiver entre 0 e 1. Aí ele vai repetir esse pedaço aqui, ó. Gera o soma com a exponencial, se o y for menor que n, faça x mais 1 e volta para o passo 3. Então ele fica repetindo. Então estou dando repeat ali. Repeat, gera o y, que começou com 0, que é a soma. 0 mais o valor da geométrica usando o truncamento da exponencial, log do u sobre c mais 1. Se o y é menor ou igual a n, faz x mais 1, caso contrário ele pula, break, aí vem para cá. Então, se for menor ou igual a n, ele vai vir aqui, vai ver que precisa repetir, está dentro da estrutura repeat, gera uniforme, lembrando que não precisa dessa parte. Aí gera mais uma geométrica, soma, se a soma é menor ou igual a n, tem que continuar, então soma uma parcela aqui, vem para cá. Aí, a hora que o meu y é maior do que n, o meu x, o número de parcelas está com 1 a mais, mas o meu x está com uma parcela a menos, que eu ainda não somei. Então, ele não entra aqui, entra no break, entra no else. Então, o break vai para o primeiro comando depois do repeat. E ele deveria retornar o x, mas e se eu troquei? Então, eu verifico, o P original, ele era maior que 5, 0,5? Ah, era, então eu troquei. Então, usando a simetria da binomial, em vez de retornar x, eu retorno n menos x, que a binomial, a binomial NP, ela é simétrica com a binomial n menos x p, quer dizer, n1 menos p, né? n1 menos p. Então, em vez de retornar o x, eu retorno n menos x para voltar à distribuição original usando a propriedade de simetria. Então, eu usei 1 menos p, se caso eu tenha trocado, então eu tenho que retornar a variável n menos x. Caso o p seja menor, o original seja menor que meio, por isso que eu não mudo o original, né? Eu deixo o argumento original como está, por isso que eu chamei de pp. Caso eu não tenha trocado, eu tenho que retornar o x mesmo. Então, ele não entra nessa linha, ele não entra nesse if aqui, então o meu x continua como está. Ele sai do if do c e retorna o x. Se o c for zero, ele já retorna x igual a zero, porque foi o que ele iniciou aqui. Então, o número de parcelas que eu somei menos 1 é o x. O x já está atualizado, não preciso subtrair 1, porque quando ele era maior aqui, eu não atualizei o x para a última parcela somada. Eu só atualizo o x depois de ter somado. E na última, se ultrapassou, eu já não somo mais. Então, o x está com o número de parcelas menos 1, que foi somado, que pela primeira vez a soma ultrapassou n, que é o algoritmo lá. Aqui um exemplo, P igual a meio, N igual a 10, chama o algoritmo e está resolvido. Vamos voltar para o RStudio para eu mostrar para vocês o algoritmo BG na sua íntegra. Vamos colocar 0,8 aqui para vocês verem, n igual a 10. Então, o que ele faz? O seu P é maior que meio? Então, o P vai valer agora 0,2, porque 0,8 é maior que meio, então ele vai trabalhar com 0,2. Então, na hora que eu rodar isso aqui, meu P vai estar com isso, que vai ser chamado de PP. Meu Y começa com 0. Meu número de parcelas x começa com 0. Meu C é log de 1 menos PP, é um número menos 0,22. Então, ele vai entrar no repeat aqui, ó. U, Y, então meu U uniforme gerado. Minha soma, que era 0, somou essa parte aqui, ó. Essa parte aqui deu 5, que era 0 mais 5. 5 é menor ou igual a 10? Né? Então, meu x passa a ter o valor 1. Uma soma, uma parcela na minha soma. Gera um novo U, deu 7, porque essa parte aqui, então, agora deu 2 só com esse U gerado. 2 é menor ou igual a 10? Então, meu x passa a ser 2. Então, passei a ter duas parcelas somadas, ainda não passou 10. Gerei um novo U,
0,71. Meu y foi 9, porque essa parte, de novo, deu igual a 2. 9 é menor, essa soma que está acumulada em 9, é menor do que 10? Menor ou igual a 10? É, então meu x passa a ter 3 parcelas somadas. Gero um novo u, 0,75, faço isso aqui. Meu u igual a 11, somei a quarta parcela. O 11 é menor ou igual a n? É falso. Então, não vai atualizar o x. Eu tenho 4 parcelas somadas, então 3, eu tenho que somar até x mais 1. Então, eu já somei 4. Então, meu x tem que continuar como 3. Então, não entra no if, vai para o break. Não tem, eu estou dentro do loop, né? Não tem onde pular. Então, é dessa mensagem de erro aqui, porque eu estou executando de dentro. Não estou em loop nenhum na cabeça dele. Eu troquei meu P original era maior que 0,5? Era, porque meu P era 0,8. Então, em vez de retornar o x, que é igual a 3, eu tenho que retornar o n menos x. Então, 10 menos 3, 7. Então, meu x tem que valer 7, que é o valor simétrico em relação ao 3 na distribuição com n e 1 menos p no lugar do np. Distribuição com np. E depois ele retorna esse 7. Essa é a lógica. Se o meu p for menor que 0,5, menor ou igual a 0,5, eu não faço a troca, né? Então, eu retorno o próprio x, ele não entra nesse if aqui, na condição do if. Essa é a lógica, então. Vou limpar os argumentos aqui, rodar o BG, fazer uma geração aqui. Então, a média dessa distribuição binomial é 8. Olha lá, então, ele fica oscilando, a maior parte dá 8. Se eu colocar 0,5 aqui, o BG é um algoritmo mais eficiente que o outro. Eu gero em média menos, lá eu tenho que gerar N uniformes. Aqui eu tenho que gerar NP uniforme. Se é 0,02, né, o meu P ele vai gerar N10, P02, duas uniformes em média, não necessariamente duas só, para cada número da binomial que eu gerar. No outro lá, obrigatoriamente, se o n é igual a 10, eu tenho que gerar 10 números uniformes para cada número binomial. Então, esse algoritmo é mais eficiente que o anterior. Vamos voltar para o nosso slide para mostrar isso para vocês. Então, o tempo de execução desse algoritmo é proporcional a NP. Então, é o número de uniformes que eu gero para cada binomial que eu vou gerar. No outro lá era igual a N. O tempo de média era constante igual a N. Eu tenho que gerar 10 binomiais para cada geométrica, para cada binomial. N uniformes para cada binomial. Se o P é maior que meio, pode-se melhorar o tempo de execução explorando a propriedade. Se o P é 0,8, em vez de gerar em média 8, eu gero em média 2, porque eu troco o P por 1 menos P. Eu troco por 0,2. E NP com 0,2 é menor do que NP com 0,8. Depois, no final, eu faço uma conta extra. Retorno N menos X. Então, eu vou trabalhar sempre com o mínimo entre P e 1 menos P, para que eu tenha P sempre menor que meio, e se eu troquei, eu retorno N menos X. Então, a velocidade média, o número de variáveis uniformes que eu vou gerar é bem menor, então eu vou processar muito menos tempo para cada número binomial que eu estiver executando o algoritmo. Então, meu tempo médio vai ser N mínimo de P 1 menos P. Então, essa troca é muito importante, eu vou falar dela numa futura aula, que é sobre a inversão da função de distribuição de variáveis aleatórias discretas, que eu vou dar exemplo com a binomial. Então, nessa aula de hoje, eu vou encerrar aqui, essa seção 3.3 eu vou deixar para outra aula. Então, até a próxima aula.